Obrigado a ambos pelas palestras excelentes. E a gente abre agora para o debate, perguntas da plateia. Fui aluno do professor Justino no primeiro curso, né, de corrupção na administração pública. A questão, acho que me parece um pouco um paradoxo, né? Porque a ideia do controle, do combate à corrupção, está ligada ao combate à discricionariedade do agente público. Só que a administração pública mais eficiente implica no aumento de uma discricionariedade. Até alguns fenômenos novos que nós temos, como a consensualidade na administração pública, que o professor escreve muito, implica numa maior discricionariedade. Até os acordos de leniência implicam em uma discricionariedade. Então, como eu compatibilizar esse maior controle e uma administração pública eficiente, que parece que é uma relação inversamente proporcional, né? E até um dos casos de corrupção envolvendo esses acordos aconteceu recentemente aqui em São Paulo. Um promotor de justiça, ao estabelecer condições mais favoráveis a uma empresa em um TAC, né, foi até afastado recentemente do Ministério Público, porque foi comprovado que ele recebeu dinheiro por isso, né? Então tem aquela questão de quem controla o controlador, né? Também há uma grande dúvida em relação ao controle e combate à corrupção. A minha dúvida é a seguinte: como compatibilizar esse controle e eficiência administrativa e qual a perspectiva, e aí então que os professores entendem, pós-Lava Jato, né? As instituições vão apertar no controle e a eficiência administrativa vai cair, né? Como ocorreu com a criação da Lei 8666, na caça aos marajás promovidas pelo Collor. Então, é uma reflexão que eu jogo aos professores para tentar responder, que é algo bastante difícil, né? Que é solução, mas é minha indagação. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, professores. Existe um professor norte-americano, Robert Klickard, e ele, inclusive, tem um último livro lançado no ano passado, em que ele analisa o caso das Filipinas como um caso exitoso de reforma do Estado, mas, sobretudo, focado na redução da corrupção, dos níveis de corrupção. E o Robert ele tem uma fórmula, que é conhecida a fórmula da corrupção, não é? Que é mais ou menos o seguinte: corrupção é igual monopólio decisório mais discricionariedade, né, menos accountability, que é o que o professor mencionou, que é a responsabilização, prestação de contas, né, punição e etc. Então, e exatamente essa é a tua pergunta. Essa fórmula de corrupção não necessariamente funciona em todos os casos. Em casos endêmicos, né, casos sistêmicos de corrupção, mas, sobretudo, em casos endêmicos, é muito difícil que isso vá ocorrer, porque você tem que melhorar a performance da gestão pública, né? E se você vai aumentar o controle, eventualmente você vai reduzir a margem de discricionariedade. Então, fica uma contradição em termos, né? Da mesma maneira, casos de maior transparência, por exemplo, né? Quando se aumenta a transparência da gestão pública, e um pouco é o que está acontecendo no Brasil, quando você aumenta a transparência da gestão pública, os problemas aparecem. E aí a gente tem uma ideia, uma sensação de que a corrupção aumentou. E, na verdade, ela não aumentou, né? Na verdade, nós estamos tendo acesso a mais informação, né? Quando o próprio Poder Judiciário, com o Ministério Público atuam, também há essa... Bom, solução para isso, é difícil a gente pensar numa solução única, né? Mas o que é interessante a gente saber é o seguinte, aí eu poderia contribuir. Nós também temos que pensar na corrupção em sentido plural. A corrupção é um fenômeno político, é um fenômeno jurídico, econômico, etc. Sim, mas existem vários tipos de corrupção, várias gradações de corrupção. Então, isso que você está... Por exemplo, a pequena corrupção é aquela que acontece, por exemplo, eu vou pagar para ter meu passaporte mais rápido. Isso é fácil de você combater, porque você faz... então, para ter o passaporte mais rápido, eu vou criar uma taxa maior. Na base, você corta um incentivo, né? Então, melhoria dos serviços e tal. Então, Agora, uma outra corrupção que é individual, para uma licença ambiental, por exemplo, para construir uma hidrelétrica ou uma indústria, aí já vai envolver uma discricionariedade, mas ela é técnica. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, né? Se ali eu sei que é um grande foco de corrupção, eu vou fazer com que haja uma maior rotatividade das pessoas que têm esse exercício de discricionariedade. Eu mantenho a discricionariedade, mas eu faço uma rotatividade do pessoal profissionalizado para exercer essa discricionariedade.
Corrupção estrutural, que é do tipo cartel do metrô, que você mencionou. Não sei se é o caso do metrô, mas né, do metrô de São Paulo, CPTM, dos cartéis, você já tem uma corrupção em rede. Então, você tem que ter soluções, e que envolve redes, né, de empresas, sobretudo, para romper essa rede, para fazer com que haja crise de confiança entre os elementos da rede, por exemplo. E em casos de corrupção sistêmica, como o professor Moisés mencionou, a corrupção sistêmica você vai combater como? Com delação, com proteção do delator e proteção do informante. Sobretudo, não só isso. Então, assim, a maneira, sim, de você persistir, respondendo diretamente, você mantém a discricionariedade, você aumenta o controle, mas você tem que atacar as raízes do problema, né? Então, você tem que romper os incentivos à corrupção e criar incentivos, de outro lado, para informação e delação. Por exemplo, é um trade-off que tem que ser feito, e isso só numa política anticorrupção, que não pode ser genérica, tem que saber que tipo de corrupção tem que ser atacada. Professor Moisés, só uma palavra sobre isso, porque eu concordo inteiramente com o que o Gustavo disse, acho que ele caracterizou muito bem a questão e respondeu a pergunta especificamente. Mas eu acrescentaria o seguinte, acho que uma observação desse período recente é que nós começamos a ter agora no Brasil o que eu chamaria um sistema de integridade. Sim, sim. O sistema de integridade está se formando. Ele vem como resultado da Constituição de 1988, que pensou o problema, por um lado, quer dizer, pensou que era necessário enfrentar a questão, e, por outra parte, deu mais autonomia, mais poder, mais autonomia para o Ministério Público, para a Polícia Federal. A Polícia Federal vem se valorizando nesses últimos 20 anos, ela foi tendo valorização. Começou lá atrás, em 2002, 2001, 2002, depois com o Márcio Tomás Bastos se desenvolveu muito mais. Veja, a valorização, no caso, e a ampliação da autonomia implica em que os delegados, hoje, da Polícia, para dar o exemplo da Polícia Federal, ocorre um processo semelhante no Ministério Público, não é? Mas os delegados passaram a ter salários mais compatíveis com a sua função. Houve um aumento muito grande, em 2002, se não me engano, chegou ao nível dos juízes federais, mas, ao mesmo tempo, os concursos foram muito mais cuidadosos do ponto de vista do ingresso de novos segmentos, não é, nos quadros da Polícia Federal. Então, esse processo de autonomização, independência e, ao mesmo tempo, de valorização profissional, permitiu que você tenha uma camada de delegados, de promotores do Ministério Público, e eu diria de juízes também, sim, mais jovens, formados depois do período da ditadura e, de certa maneira, muito mais comprometidos com a perspectiva da democracia e da dimensão republicana da democracia, não é? Então, no caso da questão que foi colocada, acho que muito bem, que coloca um problema muito interessante, não é? O avanço do sistema de integridade, num certo sentido, significa introduzir os mecanismos de prevenção, de verificação e de punição da corrupção. Agora, como é que você faz, por exemplo, porque paralisa a atividade das empresas privadas que estavam envolvidas? Eu acho que isso depende, você mencionou na sua pergunta, em grande parte de uma reformulação da lei de licitações. A lei de licitação brasileira atual, que veio à tona por causa da corrupção no período do Collor. No período, não, foi um pouquinho antes do período Collor, que foi com os anões do orçamento, né? Como resultado da investigação que houve dos anões do orçamento. Aquilo engessou, muitas vezes, mecanismos de funcionamento. Houve, só para citar um exemplo, houve uma flexibilização da lei agora quando se tratou das construções para o Campeonato Mundial, né? Porque ocorreu no período prévio ao Campeonato Mundial. A flexibilização, num certo sentido, retirou uma série de mecanismos da lei que permitiam prevenção e, num certo sentido, contenção. Então, acho que tem aqui, o Gustavo falou de um trade-off, acho que tem aqui um equilíbrio que é necessário, que implica melhorar a qualidade das leis
e melhorar a qualidade da fiscalização e do controle. Isso não deveria ser uma via para diminuir a discricionalidade e, eventualmente, impedir ações. Acho que é esse equilíbrio que o avanço do sistema de integridade pode começar a oferecer uma alternativa. Não é? Se as coisas, como o senhor falou, as leis existem, elas precisam ser melhor implementadas, né? Polícia Federal, outras instituições de controle estão ganhando força, né? Autonomia. Se as coisas continuarem a se desenrolar da maneira que estão hoje, o problema vai ser gradativamente resolvido ou a gente precisa de alguma ação emergencial, digamos assim, de curto prazo, alguma coisa mais contundente? Quando a gente estuda os casos exitosos mais recentes, né, contemporâneos, portanto, de países que conseguiram excelentes resultados, né, com novas políticas anticorrupção, justamente em quadros em que a corrupção era sistêmica ou endêmica, eu dei o caso das Filipinas, a gente percebe que precisa haver uma mudança drástica, uma resposta enérgica para momentos como esses, por exemplo, que nós estamos passando, né? Filipinas é um caso absurdo de corrupção, né, que o último presidente, não sei se mudou agora, mas pelo menos nos últimos 4 anos aí, ele foi a grande bandeira, né? Na verdade, ele, mais ou menos se falava assim, a bandeira, não há desenvolvimento com corrupção, então ele ia acabar com a corrupção. E os resultados das medidas todas que foram adotadas, legislação e tudo mais, foram excelentes, mas foi uma resposta muito enérgica e muito diferente do que se tinha à época, né, para atacar um problema na base, né? E mais 2 pontos muito rapidamente. Essa questão do approach, como é que eu vou me aproximar para, por exemplo, desenhar uma política anticorrupção? Além de saber de que corrupção eu estou falando, né, porque podem ser as mais variadas possíveis, eu tenho que saber se, digamos, que approach eu vou usar. Eu vou usar o approach, por exemplo, que envolve a teoria do agente, né? Que é a relação que o professor Moisés mencionou, que é a relação do agente público, do chefe do executivo com a população que o elege, ou do parlamentar que o elege. Por exemplo, então, nós vamos resolver o problema da corrupção nesse approach, quer dizer, melhorando esta relação. Nós vamos resolver, que é mais ou menos a posição do Sérgio Moro, né, nas suas sentenças, entendendo que a corrupção é um problema de ação coletiva. Então, que o Estado tem que dar respostas, mas, basicamente, quem tem que dar resposta e reestruturar a confiança no sistema são os atores privados, que é a questão da integridade. Ele reforça muito isso nas sentenças, agora, já da área jurídica. E diz assim, olha, o problema da corrupção é público, mas o problema da corrupção também é privado. Então, deve haver o quê? Um acordo para reestruturar a confiança no setor. E assim, vamos ter que entender a corrupção como um problema de ação coletiva, que é um problema de todos. E último ponto, que é muito interessante, que o caso filipino foi um pouco esse, a corrupção era um meio de você ter um acesso a um bem público. Então, as pessoas, a corrupção passou a algo que tinha que ser paralelo, algo que tinha que ser totalmente ilegítimo e ilegal, as pessoas internalizavam isso, porque era a única maneira que elas tinham para ter acesso ao poder, a um serviço, a um bem público, né? Então, você tem que romper isso. Né? Então, eu acho que isso é importante. Um último ponto só que me chama muita atenção no caso do senador do PT, que era líder do PT, agora... Delcídio. O Delcídio, Jucá já é outra história, né? Mas o do Delcídio, e aí, respondendo aí a tua provocação, a maior pressão contrária a esses ajustes no sistema de corrupção, essa pressão vem do segmento político, do segmento dos parlamentares. Né? O que aconteceu com a operação Mãos Limpas na Itália, em que você tinha uma força contrária, né, dos parlamentares italianos contra, né, a Operação Mãos Limpas, mais ou menos a gente começa a sentir aqui. Né? Então, assim, mudança da lei anticorrupção, que acabou de sair, é de 2013. Então, já mudou com uma medida provisória que é horrível, é péssima. Né? Por medida provisória, nem isso poderia ter ocorrido. Né? E aí você muda toda a lógica que ainda era muito recente dos acordos de leniência. Se alguém me perguntar hoje, a mim, como advogado, você firmaria um acordo de leniência, sustentaria um acordo de leniência com um cliente seu? Não.
talvez com o Ministério Público no âmbito da Lava Jato, enfim, porque aí já é uma outra forma. Mas se seguindo a legislação brasileira de acordo de leniência, não, porque é um tiro no pé. Né? Então, assim, perdão, né, acabei me estendendo, mas as reações, elas são contrárias a um bom sistema anticorrupção, elas são, sobretudo, da classe política. E a gente está percebendo isso já acontecendo, né, com tentativas, inclusive, de obstrução de justiça. A prisão do Delcídio, então, certamente. Eu penso que nisso, em relação à sua pergunta, de fato, no grau em que nós chegamos, no panorama que nós chegamos, não é, da natureza sistêmica da corrupção nesse período mais recente, tem que ter uma intervenção dura, como está sendo com a Operação Lava Jato. Veja que, num certo sentido, a Operação Lava Jato está produzindo esse resultado. Sim. Não é? Num determinado momento, o novo governo contemplou a possibilidade de colocar no Ministério da Justiça um advogado que era aparentemente advogado do vice-presidente Michel Temer. Ele deu uma declaração contra a Lava Jato e teve que ser deslocado, já não pode mais. Agora, com o que ocorreu com o ministro Jucá, é a mesma coisa. Uma ação que significa indicar que, eventualmente, a resistência vai se organizar, etc., imediatamente cai. Eu acho que isso é um avanço que nós conseguimos no Brasil, em grande parte porque está sendo enfrentado e tem instrumentos que, num certo sentido, estão mostrando tanto a gravidade da situação, o tamanho do problema, não é, o volume de recursos que seriam recursos para políticas públicas estão sendo desviados na corrupção e, ao mesmo tempo, alguns mecanismos de enfrentamento. Agora, acho que é uma boa lembrança a experiência de Mãos Limpas, na Itália. O que aconteceu com a Operação Mãos Limpas? Ela avançou, como a Lava Jato está avançando no Brasil, não num certo sentido, iniciou um processo de contenção, atingiu políticos e partidos políticos que estavam muito envolvidos, não é? E talvez, e essa é uma reflexão que o Sérgio Moro tem feito, não teve, como nós podemos estar começando a ter no Brasil, suficiente informação para a opinião pública. E aqui eu retomo a minha observação sobre a cultura política. Nós não vamos enfrentar o problema apenas com decisões ou com medidas tópicas imediatas, por mais duras que elas sejam. Para que isso tenha enraizamento na sociedade, é preciso que haja uma mudança de perspectiva na maneira como nós entendemos a corrupção, a não aceitação da corrupção. É claro que sempre alguém vai dizer, bom, mas é o meu interesse ser beneficiado. Não é? Racionalmente, isso seria uma decisão melhor do que adotar um valor republicano na sociedade. Acho que isto depende de o quanto nós temos leis para controlar, o quanto nós temos funcionamento das instituições e também o quanto nós temos exemplo dos dirigentes. Há uma questão que diz respeito ao debate da qualidade da democracia. A qualidade da democracia depende muito das instituições, depende da participação da sociedade, de uma certa vigilância que a sociedade tem que ter. Mas depende também da qualidade das lideranças políticas. Os países que deram certo e que, num certo sentido, têm um período longo na continuidade no tempo de estar dando certo, depende da qualidade dos seus líderes. Eu acho que nós estamos num momento no Brasil em que nós temos que olhar essas várias questões na sua interação. Quer dizer, a Lava Jato é um tiro no sentido de enfrentar o problema, mostrar o problema e pedir apoio da sociedade, informação. A informação aqui, que talvez não tenha tido na dimensão que começa a ter no Brasil, no caso da Itália, levou a que segmentos parlamentares dos partidos introduzissem leis no parlamento italiano que continha efeitos que a Operação Mãos Limpas queria ter. Nós começamos a ter esse problema no Brasil. Só há uma saída, não é? Que é a resistência da sociedade, que é a informação, o conhecimento e a nossa ação no sentido de não permitir retrocessos nesse processo e nem permitir que haja a introdução de leis no Congresso que ou minimizam a lei anticorrupção, como foi o caso da medida provisória, mencionada pelo Gustavo, nitidamente tem ali um elemento que facilita para as empresas que eventualmente fariam a leniência, não é? O acordo de leniência,
Então, isso é preciso que seja enfrentado. Quer dizer, o lado da cultura política do fenômeno da corrupção significa que nós, cidadãos, temos que estar vigilantes, ação, mas também, na hora das eleições, que é um dos mecanismos importantes da chamada accountability, da responsabilização, na hora das eleições, não reeleger políticos e partidos que estão envolvidos na corrupção. Eu acho que um ponto importante, só para complementar a fala do professor, é o seguinte, e ele mesmo já mencionou isso, nenhum partido político, nem aqui, nem em nenhum país do mundo, detém o monopólio da corrupção. Esse é o primeiro ponto. 2, alegações de corrupção existem de um partido contra outro, quando o partido está no poder e o outro está na oposição. Mas quando agora nós estamos vendo isso um pouco. Quando da oposição, se é que se pode falar em oposição nesse caso, né, recente, passa a estar no poder, ele vai ser o destinatário das alegações de corrupção. Contra ele vão ser desferidas, né, e essas alegações. Então, nesse sentido, o importante é isso, não é? O voto, sem dúvida alguma, é a grande arma que nós temos, e o partido que está no poder, ele tem que se ver obrigado, ele tem que ter o dever de combater a corrupção, com políticas, com legislações boas e assim por diante. E isso somente a pressão popular é que vai realizar. Não é um decreto, não é uma medida, não é a Constituição que vai dizer que tem que ser assim. Somente a pressão popular, e político entende de voto, né? De mandato. A maior pena de um político, eu já trabalho com eles, o maior medo do político não é ir para a prisão, é cair no ostracismo. E a corrupção leva, muitas vezes, o político ao ostracismo. Próxima pergunta, Platé. E eu queria saber quais são os passos assim que efetivamente deveríamos tomar nos próximos anos para realizar essa mudança. E eu queria saber se isso, na parte mais jurídica, tem alguma relação com a própria mudança da Constituição, como seria, porque, como você disse, tem muitos problemas partidários no sistema eleitoral que contribuem para a sistematização da corrupção. Então, essa seria uma das perguntas. Tá. Antes de eu responder, a gente está com pouco tempo, só mais 5 minutinhos, então eu vou ter uma outra pergunta e aí a gente abre para as respostas e encerra o evento. Tá? Gostaria de trazer rapidamente, sei que o tempo é curto, um pouco da satisfação que nós, juízes federais, temos com a atuação do colega Sérgio Moro, e os senhores ressaltaram bem a importância dele nesse processo de combate à corrupção. Eu gostaria de trazer à tona novamente o tema da reforma política, porque me parece que é o tema mais importante, a questão do financiamento das campanhas, né? Não obstante o fato do Supremo Tribunal Federal já ter se manifestado o que os senhores acham, o que seria o ideal, e esse presidencialismo de coalizão. Como é que nós vamos sair dessa rede que acabamos nos prendendo para que essa corrupção, vamos dizer, a maior corrupção, essa mais relevante, essa que diz respeito às grandes empreiteiras e que precisa ser combatida, seja efetivamente enfrentada. Quer dizer, como rever esse modelo de presidencialismo de coalizão dentro do modelo atual e qual seria, na opinião dos senhores, a melhor sugestão de novo modelo, ou se esse é mesmo o modelo político ideal? Obrigado, eu vou falar bem rapidinho e deixo para o professor Moisés, que é mais a área dele. Falando do financiamento de campanha, é bastante claro que nunca foram feitas doações, são feitos investimentos das empresas. O que disse o Supremo Tribunal Federal é que, ainda que as empresas queiram investir, né, elas não podem investir se utilizando da legislação eleitoral, que é para doação. Né? E, nesse sentido, pode ser feito de outra maneira, esse approach, essa relação, mas não dizendo que é doação, quando, na verdade, você quer um investimento e você quer algo de retorno. Né? Então, fazendo a interpretação do texto constitucional, disse assim, empresas não podem doar. Né? Vamos ver como vai ficar agora nas eleições municipais. Há muita dúvida ainda em relação a isso. Né? O TSE já tem uma resolução onde ele tenta já, com meio da transparência dos recursos, né? Aumentar esse controle, essa fiscalização das doações.
para a campanha, mas efetivamente a gente não sabe muito ainda. Eu acho que não foi o último capítulo. A gente ainda vai ter que aguardar. Aí sim, a segunda parte, né, da sua pergunta também, acho que é da Fernanda, né, que é a questão da reforma política. Você pensar só no financiamento de campanha, é claro, ela é um foco de corrupção, sempre foi, mas não vai resolver todos os problemas, né? O problema está na base da reforma, na base do sistema político. E é essa reforma política que tem que ser operacionalizada, né? É muito interessante, aqui eu já vou finalizar, quando a gente, não sei, vocês devem ter acompanhado, né, a questão no Senado do impeachment, né, da votação, e aí os depoimentos e as entrevistas dos senadores, sejam eles da oposição, agora, né, que é governo, mas, enfim, não, essa confusão, mas PCdoB, enfim, PT, então você escutava todos os senadores de todos os partidos dizendo isso. Mesmo o que era, né, aqueles que, no caso, do partido, né, do PT, desse governo de coalizão, que estava governando, e hoje já está afastado, eles todos reconhecem, e mesmo da oposição, todos reconhecem que esse presidencialismo de coalizão chegou no seu ponto terminal, né? E isso demanda, obviamente, uma pressão popular para fins de reforma, mas essa agenda política, sobretudo num momento como esse, mudanças muito drásticas, né? Agora, exatamente agora, elas podem ser fatais. Então, nós temos que... O brasileiro não é muito paciente, né? Nós somos sangue muito quente. Mas nós vamos ter que saber aguardar exatamente para saber quais serão os próximos passos, né? Ganhar legitimidade justamente para poder ter uma agenda política, em que essas reformas, não somente a reforma política, mas sobretudo a reforma política, esteja encabeçando, né, esta agenda e seja levada a efeito com... priorizando, vamos dizer assim, o bom uso, o bom exercício do poder público, né? Porque hoje, efetivamente, me parece que chegamos num estado terminal. Bom, as perguntas são muito importantes, são muito interessantes. Eu vou tentar resumir, né? Eu acho que, para pensar o problema da reforma política, remete também para uma questão do conceito de democracia. Não dá para fazer uma longa explanação sobre isso, mas eu mencionaria apenas o seguinte: há uma certa tendência nos países que tiveram ditadura e transitaram para a democracia de imaginar que democracia é quando tem eleições. Eu acho que é importante perceber que eleições é apenas o ponto de partida em que o eleitor, que na democracia é o soberano, ocupa o lugar dos antigos soberanos, não é? Dos reis, enfim, do príncipe, ou dos ditadores. O eleitor, que é o soberano, ele vota, ele faz uma escolha através do seu voto de políticas públicas, em que direção ele quer que o país, que a adoção de políticas vá, mas ele tem que ter, entre as duas, entre a eleição do momento e a próxima, ele tem que ter, entre as duas datas, mecanismos, modos pelos quais ele faz o controle do que aqueles que estão autorizados a governar em seu nome podem fazer. Isso só ocorre através das instituições e, fundamentalmente, do mecanismo de separação de poderes, de autonomia entre as instituições, que tem que funcionar bem, não é? Nós temos no Brasil hoje uma crítica e uma desconfiança muito severa, muito dura, fundamentalmente em relação ao Congresso Nacional e os partidos políticos. Então, o foco da reforma política tem que ser a reforma destas instituições. No caso do Congresso Nacional, eu acho que é preciso levar em conta o seguinte: o nosso sistema, e isso toca no sistema do presidencialismo de coalizão, o nosso sistema ele cria uma assimetria de poderes muito difícil, com consequências muito complicadas entre o executivo e o legislativo. Alguns colegas meus da área de ciência política consideram que o presidente brasileiro é um dos mais poderosos do mundo. Não é apenas porque ele tem as medidas provisórias. Ele tem uma série de prerrogativas de interferência no funcionamento da agenda nacional, fundamentalmente da agenda que é administrada pelo Congresso Nacional. Ele tem tal interferência que significa que a sua vontade é quase que unilateral.
Imaginem o seguinte: elegeu-se alguém, um jovem deputado ou uma jovem deputada que chega no Congresso Nacional e, eventualmente, ela tem uma orientação que está em contrário ao governo que está vigente, né? Ela quer ficar na oposição. Os incentivos institucionais para o parlamentar estar na oposição são muito baixos. Os incentivos institucionais para o parlamentar estar na situação é muito alto, o que significa que, então, você cria sempre uma probabilidade de que o princípio majoritário ao lado do governo vai impor a agenda nacional. Ora, isso desequilibra as relações. Então, nós precisamos, de alguma maneira, enfrentar esse problema. Tem duas maneiras para enfrentar o problema. Ou nós atenuamos os poderes do executivo e do presidencialismo, ou nós introduzimos o sistema parlamentarista. Eu, pessoalmente, sou favorável ao parlamentarismo. Acho que nós deveríamos introduzir um sistema em que a população elege o presidente como chefe de Estado e o Congresso elege o primeiro-ministro como chefe de governo. Mas alguém vai dizer, e eu já antecipo o problema e a resposta, alguém vai dizer, bom, mas com o quadro de partidos que nós temos, eleger o primeiro-ministro pode ser uma coisa arriscada. É verdade. O que significa que, portanto, naquela lógica de aonde estão os focos principais que devem ser da reforma política, nós temos que enfrentar o problema do sistema partidário enormemente fragmentado que nós temos no Brasil. É um dos únicos países no mundo em que você tem tanta fragmentação, 35, quer dizer, não tem, evidentemente, 30, 35 concepções de Estado e de sociedade na sociedade brasileira para você ter correspondente partido. Os partidos estão utilizando apenas o seu direito de se organizar e de se beneficiar do fundo partidário, do horário eleitoral gratuito e do estabelecimento da sua presença, gabinetes, etc., no parlamento, não é? Para ter benefícios que nem sempre não têm nada a ver com a população, nem muito menos com o programa que os partidos eventualmente apresentar. Na maior parte dos casos, eles não têm nem o cuidado de apresentar um programa diferencial. Então, nós temos que enfrentar isso. A única maneira de enfrentar este problema é introduzindo uma cláusula que, na experiência alemã e de alguns outros países europeus, se chama cláusula de barreira. É uma barreira para que você não tenha um excesso de partidos entrando no sistema. Eu prefiro a denominação de cláusula de representação. Ou seja, um partido, para ter representação no Congresso, para ter os direitos de estar no Congresso, usar o fundo partidário, usar a lei do horário eleitoral gratuito da televisão, etc., 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 inclusive influência sobre o governo, ele tem que ter um mínimo de representação num mínimo de estados no país como um todo. Senão a sua representação não resiste. Não é? Ora, num quadro como esse, provavelmente se reduziria o número de partidos brasileiros de 30, 32, como nós temos hoje, 30, se não me engano, 35 nominais e 28 com representação, se reduziria drasticamente para menos de 10, muito provavelmente entre 5 e 8 partidos. O que é muito mais razoável para pensar a coalizão governativa. Não é? E isso introduz, eu sei que o tempo está praticamente terminado, isso introduz uma questão sobre o presidencialismo de coalizão. Coalizão existe em todos os países do mundo que têm pluripartidarismo. Ela é mais complicada, ela não existe dessa maneira, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que você tem um bipartidarismo, são os republicanos e os democratas. Mas toda a estrutura de funcionamento do presidencialismo americano é diferente. No nosso caso, como de muitos outros países da América Latina, na verdade, a maioria dos países latino-americanos, a estrutura do sistema do presidencialismo de coalizão supõe uma pluralidade de partidos e, na maior parte dos casos, nenhum presidente se elege com o seu partido, aquele do presidente, tendo mais do que 20% da representação. Então, tem que fazer uma coalizão. O problema todo está, será que as coalizões podem e devem continuar a ser feitas longe dos olhos do público? Negociações e acordos, isso é inevitável, sempre tem que ter. Não é? Se o partido do presidente, do governante, não tem suficiente maioria, como no caso de alguns países que têm parlamentarismo, tem que fazer uma coalizão. A pergunta é, a coalizão e a negociação que supõe a coalizão
pode ser feita apenas escondido do público, sem uma explicação mais clara do papel que cada partido vai ocupar no plano de governo que vai ser executado. Isso é um direito que nós temos, é um direito que os eleitores soberanos têm e que nós precisamos cobrar. E, para isso, é preciso também uma reforma no funcionamento do sistema do presidencialismo de coalizão. Professor Moisés, professor Justino, muitíssimo obrigado, excelente debate. Gente, desculpa ter que fechar para perguntas, mas nosso tempo está estourado. Eu queria só um minutinho muito rápido só. Em relação a essa disciplina de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da USP, eu vi que eu já recebi aqui, não vi, só senti o celular, né? Mas eu trouxe aqui, está com o Otávio. Otávio, só levanta a mão, por gentileza. Tem a programação. Se vocês quiserem, vai até o final do semestre. Quem quiser participar de uma das aulas como ouvinte, né, e quiser conhecer um pouco mais da programação, é só apanhar aqui com o Otávio. Tá? Estão todos convidados a irem lá na Faculdade de Direito. As aulas são às quintas-feiras, das 8h30 à 1h. Muito obrigado. O professor pediu mais 30 segundos também. Na observação do professor Gustavo me fez lembrar que eu não fiz menção ao projeto Corrupteca que nós mantemos no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. É um site chamado Corrupteca, é muito fácil de acessar. www.usp, NUPES, etc., Corrupteca, né? Ou pelo Google, entra-se muito fácil. A finalidade do projeto Corrupteca tem relação com coisas que nós dissemos aqui hoje. Uma das maneiras de combater a corrupção é o conhecimento do fenômeno. Uhum. Do ponto de vista científico, do ponto de vista das funções da academia, da universidade, ter ferramentas analíticas para conhecer o fenômeno é o primeiro passo que nós precisamos. E o projeto Corrupteca é exatamente isso. Ele tem 3 elementos mais importantes. O primeiro é todo o acervo digitalizado do jornal Estado de São Paulo, desde o século XIX, está todo lá. Quem quiser ter informação sobre qualquer caso de corrupção pode, através do acesso ao acervo, ter conhecimento. Em segundo lugar, nós temos o tratamento de alguns casos especiais da experiência brasileira dos últimos 30 anos, que também estão analisados e contemplados. E, em terceiro lugar, tem uma coisa extraordinariamente importante, que é um acordo que nós temos com o Open Archives, que é um mecanismo que articula as bibliotecas de nada mais, nada menos que 4.000 e tantas universidades do mundo inteiro, e todo o acervo dessas universidades, particularmente análises, livros de análise comparativa da corrupção nos outros países, estão lá. Então, é uma ferramenta analítica para quem quer estudar a corrupção, aprofundar a corrupção, escrever teses ou, eventualmente, ajudar a pensar soluções do problema. Basta acessar, como eu disse, este endereço da Corrupteca. Bom, gente, obrigado a todos pela presença, que prestigiaram o nosso evento. O USP Talks acontece toda a última quarta-feira do mês. O nosso próximo evento vai ser no dia 29 de junho, tratando do tema cura do câncer. Então, obrigado a todos e até o próximo evento.